Olá, eu sou a Érica Andrade e você está no Família Mais, no nosso encontro semanal, às 21h30, toda sexta-feira, no canal da Atitude TV. Se você ainda não se inscreveu, já vai lá, se inscreve, ativa as notificações, curte, compartilha e vem com a gente. E também 21 horas na Bem Mais TV. Quer conhecer um pouco mais do nosso ministério? Só seguir a gente no Instagram, Ministério da Família IBA. Família Mais dessa semana, encerrando a série de finanças. Já falamos de planilha, já falamos de consórcio e agora a gente está falando sobre disponibilidade em ofertar. Você acredita que é melhor dar do que receber? Meus convidados de hoje são dois homens de honra, Josiel Florenzano, vice-presidente da Igreja Batista Atitude e CEO da Landback, e Robson Seabra, pastor das igrejas filhas que a gente tem espalhado no Brasil e no mundo. Vem com a gente! Família Mais de hoje, a gente vai conversar sobre a verdadeira lei do retorno, a nossa disponibilidade em ofertar. Já estamos aqui com os nossos convidados de honra hoje, Pastor Robson e Josiel Florenzano. Muito obrigada, bem-vindos ao Família Mais. Amém. Obrigado pelo convite. De nada. Vamos falar sobre esse assunto bom de ofertar. Vocês são homens generosos, né? É melhor dar do que receber, não é? Então vamos falar, começando, né, Pastor Robson, que atua aí há um tempo, fazendo um trabalho bem significante na área do serviço social. E a igreja, ela é uma grande participadora, né, nesse projeto aí, aos menos favorecidos. E ela tem exercido um papel que o Estado tem deixado a desejar. É isso? É verdade, principalmente no contexto do nosso país, né? Não vou dizer que isso aconteça em todos os países, mas sim. A gente veio percebendo algumas negligências dos nossos governantes e uma lacuna sendo deixada, que a Igreja de Jesus tem buscado ocupar esse espaço. Até porque nós cristãos entendemos que a missão do cristão não é somente salvar vida, mas também transformar essas vidas. Que bom. E como mostrar para as pessoas que a oferta delas é importante? Queria ouvir de você, Josiel. Eu acho que quando a gente está num ambiente de igreja, né, um ambiente cristão, nós temos aprendido ao longo da vida a importância de dizimar, de ofertar, e através desse ato, desse gesto, o tanto que a gente é abençoado. Eu mesmo tenho várias experiências, poderia citar aqui algumas, mas por questão de tempo não, mas experiências de que um coração generoso ou ofertante também vem como bênção de Deus para as nossas vidas. Então acho que a gente tem que ensinar a Bíblia, né, ou ensinar a ofertar à luz da Bíblia, para que as pessoas entendam, né, o benefício que nós vamos ter quando a gente devolve ao Senhor parte daquilo que pertence a Ele, que Ele nos deu para administrar, né, e a gente devolve uma parte através do dízimo, através das ofertas. Então, acho que é através dessa conscientização de viver o Evangelho, né, através da oferta não só do dinheiro, mas da sua vida, do seu tempo, né, porque o princípio que Jesus nos ensinou para amar a Ele era amar ao próximo. Então, a gente pode amar ao próximo de várias maneiras. Uma delas é ofertando, sendo generoso. Então, acho que são princípios que a gente precisa reforçar com as pessoas para motivá-las a ter um coração ofertante. Quer acrescentar, pastor? Sim, assim, a Bíblia fala, como você falou no início, que há muito mais alegria em dar do que receber. Talvez, aos olhos humanos, a gente tenha dificuldade de entender isso. Como assim? Dar vai nos trazer mais alegria do que recebermos. O princípio de nós, seres humanos, é quando nós recebemos algo, a gente ficarmos felizes, mas dar alguma coisa e isso nos trazer alegria, mas a gente precisa ensinar as pessoas esse mandamento de Deus, esse princípio de Deus,
e que se dê a oportunidade de viver esse princípio. Porque aos olhos humanos, você vai querer fugir desse princípio. Mas seria muito importante você experimentar isso, você passar a ajudar as pessoas, você passar a ver a vida de pessoas sendo transformada através da sua vida, para você entender qual o sentimento que isso traz para você. Sim. Nós somos uma igreja muito generosa, né? A gente pode ver a fidelidade do povo ali ofertando. E aí, como que a gente pode conscientizar as pessoas de fora da igreja a também se tornarem, né, ali pessoas generosas com as suas ofertas? Como que elas podem ter essa consciência de que está sendo bem aplicado quando ela oferta? Eu acho que a principal motivação para fazer com que as pessoas tenham essa atitude em relação a uma instituição é realmente a confiança que aquela instituição traz para a pessoa, através dos resultados, aquilo que está acontecendo através daquela instituição, o que aquilo tem feito nas vidas das outras pessoas. Então, quando as pessoas veem as coisas acontecendo, isso motiva, porque o ser humano ele foi criado já com essa necessidade de querer ajudar as pessoas. Nós somos obras de Deus, criação de Deus. E dentro de nós já veio esse dispositivo. Ó, precisamos ajudar as pessoas. Então, nós queremos só a motivação para fazer isso. E, infelizmente, hoje, muitas instituições não geram credibilidade. Sim. Então, mau testemunhos de algumas pessoas, de algumas instituições, nos deixam um pouco assim, sem ter a certeza se realmente aquilo que nós estamos fazendo vai ser destinado para aquele objetivo, no caso, ajudar as pessoas. Isso é tanto verdade, né, Pastor Robson? Quando a gente vê as pessoas indo numa das nossas instituições filantrópicas, como a creche, como o centro de recuperação, quando as pessoas vão lá e veem o que está sendo feito, elas voltam muito mais motivadas a ofertar. Porque, infelizmente, nós temos aquela ideia de ver para crer, né? Então, isso é pura verdade. Quando passa a confiança que o resultado está aparecendo, as pessoas têm um coração mais aberto para ofertar. É verdade. Isso está muito relacionado, então, à integridade. As pessoas se sentem, de fato, confiantes quando elas ofertam, principalmente quando elas podem visitar, que também é aberto, né? Tanto a creche, a gente já gravou na creche, e elas se sentem confiantes quando elas participam disso, não só com a oferta, mas estando lá. Seria isso? Para que elas se sintam à vontade? Seria isso? É verdade, sim. A transparência com que aquela instituição lidar com aqueles recursos e a possibilidade da pessoa ter esse feedback é muito importante para que motive ela a continuar fazendo aquilo. Sim. E somos uma igreja muito transparente, né? De prestação de contas, né? Pastor na nossa igreja não tem acesso a dinheiro. Não temos nenhum acesso. Somente aqueles que são contratados, o único acesso que tem é o seu salário. Fora isso, a gente não pode receber o dízimo e a oferta de uma pessoa. A pessoa esqueceu ou não teve a oportunidade de levar durante o culto e quiser me dar eu não posso aceitar. Falando um pouquinho mais da parte administrativa, né? Sim. Hoje Você como vice-presidente, né, da igreja. Nenhum pastor tem acesso às atividades administrativas, especialmente das relacionadas ao dinheiro. Sim. Então, a gente tem uma diretoria da igreja, tem um conselho, tem os funcionários, né, que todos que atuam na área financeira não tem nenhum conflito com os pastores, ou seja, não tem familiar de pastor trabalhando nessa área, não tem nenhum pastor trabalhando nessa área. Então, a gente faz tudo isso para a gente não só ser honesto, não só ser íntegro, mas também parecer íntegro. Parecer íntegro. Eu costumo falar brincando que quando você quiser se esconder do nosso pastor presidente, vá para a sala de aferição para a tesouraria. Lá ele não entra. Lá ele não nem pode na sala de entrar. aferição, nem na tesouraria. Lá tu vai esconder, ele não vai te achar, Muito porque não vai bem entrar lembrado. lá. Vamos falar sobre a diferença de dízimo e oferta? Muita gente, né, imagina, sabe, ou aqueles que não são membros da nossa igreja. O que vocês poderiam falar de forma muito prática a diferença de dízimo e oferta? O dízimo, permite eu falar? Pode, claro. Pô. A gente ensina no nosso curso de finanças, CRAU, né, que o Ministério da Família desenvolve aqui na igreja, né, que o dízimo, na realidade, é você demonstrar a sua fidelidade ao Senhor, devolvendo
parte daquilo que ele te confiou para você administrar. Então, para muitos cristãos, dar o dízimo é a parte mais fácil, né? Cuidar dos 90%, e aí a gente tem que ter sabedoria, porque Deus requer que a gente seja fiel nos dízimos, mas também que a gente seja fiel e sábio ao gastar, né, os 90%, porque tem gente que entrega os 10% e acha que agora pode fazer o que quiser, de certo ou errado, com os 90% que Deus confiou para a gente gerir. Então, o dízimo é um mandamento, né, uma ordenança bíblica, com promessa, e a oferta já é uma demonstração de amor, né, aí já entra para generosidade, já entra para você fazer um esforço, um sacrifício, colocar uma situação numa campanha ou numa situação que você tem condição de ajudar outra pessoa. Então, a gente, como igreja, diferencia muito isso, né? Você é dizimista e deve ser ofertante também, porque é na oferta que você pode também colocar um desafio para você, né? Para você conquistar outras coisas e, em paralelo, ajudar a obra e ajudar também as pessoas. E a ordenança com promessa, que é o dízimo, né? Ele promete lá, né? Em Malaquias 3,10 diz que trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento em sua casa. Então, o que a Bíblia está prometendo, se você for um fiel dizimista, não vai faltar alimento na sua casa. Uhum. Então, o dízimo é obrigatório, é isso? Exatamente. O dízimo é um compromisso que nós temos com o Senhor, não de dar isso para Deus, não é? Tanto que é um compromisso que é de devolver a Deus, entendendo que todas as coisas, todo o ouro e a prata, já diz a palavra do Senhor, é de Deus. Então a gente devolve os 10% com esse intuito, para que não falte o alimento na casa do Senhor. Quando fala alimento, não é alimento, comida, só é todas as necessidades básicas para uma igreja sobreviver. Então é um compromisso, enquanto que a oferta já é uma situação de voluntariado, ou seja, uma oportunidade que Deus nos dá de sermos parecidos com Ele. Com os 90% que Ele nos confiou a administrar, não são nossas, e às vezes a pessoa, 10 é de Deus, eu devolvo, e os 90 são meus. Não, os 90 continuam sendo de Deus, Ele só confia em nós administrarmos esses 90%. E nos dá a oportunidade de sermos generosos igual a Ele, pegar desses 90% que Ele nos permitiu fazer a gestão e ir lá, fazer o que precisa ser feito, mas sempre separar algo para mostrar a sua generosidade. Sim. Entendido agora. E ofertar é uma forma de gratidão e honra a Deus? Sim, com certeza. Lá em Provérbios 3 já fala isso, que nós devemos honrar a Deus com os nossos recursos. E 2 Coríntios fala da parte da gratidão, que devemos fazer isso com alegria no coração, não devemos fazer isso pesar, mostrando a gratidão de quem é Deus na nossa vida. Quando a gente dá um presente para uma pessoa, um amigo, né? Na maioria das vezes você pode dar um presente por gratidão àquela pessoa, gratidão pela amizade da pessoa, né? Eu acho que até assim, tem pessoas... Eu, por exemplo, tenho muito mais prazer em ofertar um presente do que receber. Eu gosto de receber também, mas eu sinto alegria em dar um presente, né? Então, eu entendo também dessa forma, como o pastor Robson falou. Quando você demonstra alegria ao dar, você está tentando, né, se aproximar de Jesus, porque, como eu já disse aqui, nós temos que demonstrar que amamos a Ele, demonstrando que amamos, praticando o amor ao próximo, né? E dar é um exemplo disso, é uma ação que prova, né, que a gente está interessado, está preocupado com o nosso próximo, né? Vou colocar aqui seu telefone, quem quiser pedir ao Josiel Florenzano vai aparecer aqui, tá, gente? Né? Já que ele é generoso, gosta de dar, enfim, entendido. Dízimo é um mandamento com promessa. Dízimo é um mandamento com promessa. Deus é tão generoso que ainda devolve, ainda abençoa a gente, né? Ele fala bem claro lá em Malaquias 3,10, como o Josiel se referiu, façam isso, tragam o dízimo à casa do Senhor e tirem prova de mim. É a única promessa que ele oferece a qualquer coisa que precisamos fazer em relação a Ele.
Então a gente precisa fazer, mas mesmo assim ele fala, se vocês fizerem isso, eu farei isso. Tirem prova de mim. Se eu não abrirei as comportas do céu e derramarei sobre você bênçãos sem medida. Isso é promessa dele, e ele não deixa de cumprir as suas promessas. A gente fica, às vezes, indignados como as pessoas se permitem a não viver isso, a colocar em dúvida essas palavras claras do Senhor. Tragam o dízimo e tirem prova de mim. E ainda tem os que criticam a gente que dá. Exatamente. Ainda tem esses também, né? Não ficam satisfeitos quando o outro dá. Agora, a gente, quando o pastor Alves falou de para que não falte mantimento na sua casa, né? E aí você pode interpretar a sua casa, né, o seu lar, como a casa do Senhor. Sim. Né? Porque tem pessoas que vão à igreja, usufruem de todas as coisas que a igreja oferece. Sim. E acha que isso não tem custo, né? Que o ar-condicionado não consome energia, que o banheiro tem que estar limpo, alguém tem que receber para fazer, para limpar. Então existe um custo operacional da igreja que os dízimos cobrem isso. Né? Muito bom você lembrar, é mantido por nós, né? Exato, exatamente. E a parte de oferta, ela vai ajudar nos projetos de crescimento e projetos da igreja. Mas as maiores experiências que uma pessoa pode ter na sua vida de milagres, especialmente na área de prosperidade, é quando você faz uma oferta de amor, né? E eu já vivi isso algumas vezes, de dar uma oferta e 2, 3 dias depois uma coisa que estava travada, que eu nem estava esperando que ficasse destravada naquele período, né? Acontecesse. Então, isso na oferta, você consegue vivenciar isso melhor até do que no dízimo. Né? Porque o dízimo, simplesmente, nós estamos atendendo uma ordem do Senhor de devolver. A oferta, como o pastor Robson disse, é voluntária. Então, o voluntário é aquilo que mexe mais com a gente. Né? E eu estou falando não é só oferta do dinheiro, não. Oferta do tempo. Sim. Né? Você mesmo está aqui ofertando o seu tempo para a obra do Senhor. Sim. E isso também é ofertar. Né? Isso também é ser generoso. Não é só ficar pensando no dinheiro, senão a gente fica muito bitolado só ao dinheiro, né? E a nossa igreja proporciona isso para qualquer pessoa, né? Não só membro, mas qualquer pessoa que sentir aí no coração o desejo de ofertar, né? De poder se permitir ser abençoado com esse ato, né? De doar. Mas olha, a gente precisa esclarecer que igreja, templo, né? Tem a igreja templo, que é onde a gente está, e tem a igreja comunidade. Como é que a gente pode diferenciar isso para quem está em casa se perguntando o que é igreja, o que é templo, o que é comunidade? Como é que a gente explica isso? A igreja, a história da igreja nasce com a ascensão de Jesus. Aí ele deixa a sua igreja para dar continuidade àquilo que ele iniciou em seu ministério. E essa igreja, conhecida como a igreja primitiva, ou seja, aquela primeira a igreja que o próprio Jesus instruiu pessoalmente, não tinha o templo. Existia o templo de Jerusalém, mas era o templo usado pelos judeus, onde a sua grande maioria não viu Jesus como o Messias, como o Cristo. Então, a igreja primitiva não tinha a sua parte física. E mesmo assim era conhecida como a igreja de Jesus. Então, mas é lógico, houve a necessidade com a organização, com o planejamento, que tivesse o espaço físico. Só que isso fez com que algumas pessoas começassem a se confundir da origem da palavra igreja. E quando se fala igreja hoje, as pessoas assimilam ou veem a parte física. Então, a parte física, o templo, é o local que dá a condição para a igreja de Jesus reunir, que são as pessoas, os discípulos de Jesus, aqueles que entenderam quem é Jesus na sua vida. Essa é a verdadeira igreja. Essa é a conhecida como corpo do Cristo, cujo próprio cabeça é ele, e que instrui, que dá direção, e que faz com que todas as coisas aconteçam através da igreja. Mas é lógico, essa parte física é importante e é através dos dízimos e das ofertas que nós conseguimos fazer com que essa estrutura venha a se tornar uma realidade, fazendo com que a igreja tenha mais condições de exercer a sua missão que Cristo deixou. Ok. Dízimo é um mandamento com promessa.
Quem pode? Qualquer um pode dizimar? O dízimo, a Igreja Batista, que é a que nós pertencemos, né, ela é uma prática para os membros da igreja. São membros da igreja aqueles que são batizados, né? Então a gente chama de dízimo, identifica como dízimo. Quem não é membro da igreja, quem é de fora, né, vai poder contribuir, mas a gente vai chamar de oferta, né? No final, não faz muita diferença, inclusive para a gestão financeira, né, da igreja, a gente não fica diferenciando, esse aqui vamos usar como dízimo, esse aqui a gente usa como oferta, né? Porque tudo administrado de uma maneira só. É mais para a identificação e para a relação do contribuinte, né, do dizimista, do ofertante, para com o Senhor. Então, a oferta é livre, o dízimo normalmente a gente trabalha para os membros da igreja, mas todas as pessoas que estão visitando, que estão no momento do culto, podem ofertar e será também bem-vindo para a obra do Senhor. Essa relação dízimo e oferta, o seu conceito, foi aproveitado para a questão de organização, né? Mas a palavra dízimo surge a primeira vez na Bíblia com Abraão, lá em Gênesis 14, onde não existia a instituição igreja. Então, assim, é lógico que está aberto para todas as pessoas dizimarem e ofertar sem esse sentido organizacional que existe hoje. Gente, eu disse só para a gente entender, organizar para onde a gente vai alocar cada recurso. O dízimo é aquele que você dá 10% de tudo aquilo que você ganha, tudo que você recebeu. Não adianta tirar um imposto de renda, não. Tem gente que dá os 10% só em cima do líquido. Não é, de tudo que você recebeu. Apesar de no contra-cheque vir só o líquido que você recebeu foi o bruto. Então é 10% do bruto. Então isso é alocado para fazer com que as coisas aconteçam. E a oferta, como o Josiel falou, para possibilitar o crescimento, para novos projetos aconteçam. Mas sem esse conceito hoje organizacional, é lógico que os dízimos e as ofertas estão abertos para qualquer pessoa. Tanto que Abraão dizimou. E está aberto, inclusive, para quem não é cristão, para quem não é religioso. Eu tenho um amigo que ele costuma vir à igreja, mas não é convertido. Ele não é convertido. Mas por conta da amizade que ele tem comigo, ele vem. Aí sempre na hora da administração dos dízimos e oferta, eu percebo que ele vai lá, pega o envelopezinho e coloca. Aí eu fiquei curioso uma vez e perguntei, falei, cara, você não é cristão, o que te motiva a dizimar, a ofertar, a levar a sua contribuição ao altar do Senhor? Ele virou para mim e falou, Robson, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou cristão não, mas bobo eu também não sou não. É claro, uma pessoa ímpia que não tem Jesus no seu coração percebeu esse princípio de quanto ele ajuda, né, as pessoas, mais ele recebe. É o princípio da mordomia. Sim. Nós somos mordomos de Deus. Estamos aqui para servir as pessoas. E Deus nunca deixa a despensa do mordomo vazia. A gente vai dando e Deus vai abastecendo a nossa vida. E um ímpio, ele percebeu, ele falou, Carlos, quanto mais eu dou, mais eu sou abençoado. Quanto mais eu ajudo as pessoas. E tem gente dentro da igreja que não faz, né? Meu Deus. Já trazendo isso, pastor Robson, né, desse homem que foi bem sábio, bem inteligente, o dízimo traz proteção financeira? Não existe essa... Não? Não existe. A proteção financeira não tem essa legalidade do Senhor. O Senhor promete a prosperidade. Ele abre as comportas do céu e ele evita que o devorador chegue à sua vida. Então, às vezes, a pessoa... existe algumas instituições que tentam mostrar essa relação de, se você dá, você vai ser uma pessoa próspera financeira. Isso não existe. Isso não é bíblico. Isso. A promessa do Senhor não é essa. A promessa é que você seja uma pessoa próspera, que nada vai lhe faltar. Essa é a promessa, que aquilo que você leva ao altar do Senhor, jamais Deus vai permitir que aquilo ali te leve a uma dificuldade na sua vida, porque Ele vai cuidar das outras coisas. Ou seja, se você tiver com uma boa saúde, você deixa de gastar com remédio, você deixa de gastar com hospitais. Se você tem um carro e o carro não enguiça sempre, você não precisa ficar gastando dinheiro. Então, é nesse sentido assim que Deus vai guardar a sua vida para que aquele recurso que vai ajudar outras pessoas não venha fazer falta na sua vida. Essa é a prosperidade, que a pessoa não vai ter necessidade, não vai sentir falta das coisas, que Deus vai prover.
Eu acredito também que esse tema do dízimo, você pode dizimar só para cumprir tabela e você pode dizimar com amor, dizimar com fé que aquilo ali, você está fazendo uma coisa que você está atendendo uma ordenança do Senhor. Mas se você se dizima para ficar livre, ou dizima para alguém ver, né? Eu costumo ver, às vezes tem pessoas que fazem questão de colocar o envelope do dízimo lá no gasofilácio, na frente do palco, né? Para o pastor perceber que ele está contribuindo. Então, assim, a motivação é farisaica, né? É você querer mostrar, né? E diferentemente de você ter a relação com o Senhor, você quer mostrar para as pessoas que você... Então, essa não é a motivação que Deus quer, né? E pegando um gancho no que o pastor Robson falou de prosperidade, né? Muitas pessoas acham, não, se eu dizimar eu vou ficar rico, né? Prosperidade não tem a ver com riqueza. Prosperidade tem a ver com você progredir independente do que você tem hoje, né? O melhor conceito que eu ouvi de prosperidade até hoje foi do pastor Arão Xavier, que é o seguinte: ser próspero é você estar melhor do que ontem, né? Ou seja, você crescer independente do que você tem. Então, não é você ficar rico. E às vezes você é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que você tem é dinheiro. Então, esse conceito de prosperidade para o cristão é muito importante. E muitas igrejas, infelizmente, erradamente, vendem o conceito de prosperidade. Ah, se você ofertar, se você dizimar, você vai ficar rico. Não. Você vai ter que buscar a sua prosperidade, que é você estar melhor a cada dia, em todas as áreas da sua vida, não só na área financeira, na área espiritual, na área emocional, na área profissional, na área familiar e na área financeira também. É verdade. Eu sou prova disso. Eu era empresário, chegou uma determinada fase da minha vida que Deus abençoou tanto financeiramente que eu poderia pegar minha família e ir para qualquer lugar do mundo. Uhum. Mas, num determinado ponto da minha vida, eu entendi o chamado de Deus na minha vida e decidi ser pastor. Hoje eu já não consigo fazer isso, mas hoje eu sou muito mais próspero do que eu era antes. Hoje eu sou muito mais feliz do que eu era antes. Amém. Bem, já foi falado aqui por vocês que dizimar não traz proteção financeira, mas o compromisso de dizimar e ofertar traz crescimento espiritual? Sim, claro. Até por ser uma forma de nós nos relacionarmos com Deus. Uhum. É um dos meios de nós cultuarmos, de adorarmos, de honrar ao Senhor. E isso faz com que nós nos aproxime desse Deus tão maravilhoso, desse Deus onde o relacionamento é espiritual. Deus não é carne, Deus é espírito. O nosso relacionamento com Ele é espiritual. Sim. Então, se o dízimo e a oferta nos conduz a ter esse tipo de relacionamento com Deus, a nossa espiritualidade, como consequência, tende a ir lá para cima, né? Isso aí. E em relação a financiar ministérios na igreja, faz diferença no mundo atual? Não sei se eu entendi a pergunta, mas imagino que a igreja, ela vamos pensar no modelo da nossa igreja, né? A igreja que cresce muito e os ministérios desenvolvem um papel muito importante para ajudar os pastores, auxiliar os pastores a cuidar do rebanho, né? A nossa igreja é uma igreja que não é uma igreja assim só de eventos e de cultos, é uma igreja que trabalha o cuidado, né? A nossa visão celular, a visão de discipulado, né? A visão de ter o cuidado com as pessoas faz com que os ministérios desempenhem um papel importante, né? Então a gente tem ministério em vários segmentos, né? Talvez aí temos uns 30 ou mais ministérios na nossa igreja, em diversas áreas que atende todas as faixas etárias, todos os segmentos, né, da sociedade. Então acho que é importante incentivar o crescimento desses ministérios porque eles ajudam os pastores, né, e a visão celular a ser mais forte, e as pessoas que frequentam aqui, que são membros da nossa igreja, têm o sentimento de estarem sendo cuidadas, sendo apoiadas, independente da situação que elas estiverem vivendo. Sim, assim, para o ministério acontecer,
depende de vários fatores, e um deles é o financeiro. Então, o resultado daquele ministério, aparentemente, pode parecer naquela pessoa que está ali atuando fisicamente. Mas é lógico que não, aquela pessoa, somente com o esforço dele, não conseguiria fazer com que aquilo acontecesse. Então, a participação para que aquela coisa se torne, seja viável, é de extrema importância. E talvez a pessoa beneficiada não vai ter esse conhecimento, que tem toda uma estrutura por trás que fez com que aquele benefício que ela recebeu chegasse até ela. Mas Deus sabe. Eu costumo falar em algumas ministrações que eu faço de dízimo e oferta, que vai ter muita gente que a gente nem conhece, claro, essas pessoas que têm esse coração generoso, vai ter muita gente que a gente nem nos conhece nos esperando no céu. E a gente vai chegar lá, ela vai vir nos agradecer. Mas de onde que eu te conheço? Eu sou aquele rapaz que estava usando drogas na rua, e a comunidade terapêutica lá de Itaboraí, da sua igreja, me acolheu e cuidou de mim. Só que aquilo lá só existiu porque você acreditou nessa igreja e deu teu dízimo e oferta. Foi isso que possibilitou que a comunidade terapêutica de Itaboraí acontecesse, e foi ela que cuidou de mim. Então, essa pessoa vai estar esperando a gente no céu. Que lindo isso, né? E essa questão do voluntariado, né? Talvez se a gente fosse listar todos os voluntários que nós temos na nossa igreja hoje, só aqui na sede, talvez tenha 2.000 pessoas que atuam na igreja de alguma maneira como voluntário. Então, essa é uma maneira também de demonstrar generosidade. E os ministérios, em geral, têm esse suporte dos voluntariados, dos voluntários, né? Então, quero incentivar também você que está nos assistindo, né? Você está aqui na Igreja Atitude e ainda não sentou na janela, né? Você precisa... Vem com a gente, né? Você precisa, né, arregaçar as mangas, porque tem serviço para você. Tem muito trabalho aqui, tem muita gente para a gente ajudar. Mais de 60 igrejas espalhadas no mundo. Isso é a prática que a gente vive, né? Como é crescer e administrar todo esse crescimento? Método, processo... A gente pode falar sobre isso? Claro, as pessoas estão em casa e estão vendo. Nossa, eu quero saber qual é o sucesso deles. Mas antes de vocês responderem, a gente vai para o nosso break, os nossos patrocinadores, e a gente volta e fica aí para você saber como é que a gente tem crescido tanto em qualidade. Sabe aquele imóvel, carro ou até viagens que você sempre sonhou? Um consórcio você consegue, principalmente se a assessoria é certa e confiável, acompanhar você ao longo de todo esse processo. Conte com a equipe da BNTT, pois somos especialistas em consórcio. Invista com o nosso apoio e faça a sua jornada fluir muito além das suas expectativas. Surpreenda-se, faça contato. De volta no bate-papo aqui falando sobre disponibilidade para ofertar com o pastor Robson Seabra e Josiel Florenzan. Voltando, né, pastor? Quero saber qual o sucesso para tanto crescimento com tantas igrejas filhas espalhadas no Brasil e no mundo. Então, o nosso pastor, o pastor Josué, ele nos ensinou que o grande sucesso de ver um ministério crescendo é a junção da unção com a gestão, ou seja, a vontade de Deus com a vontade do obreiro. Então, onde a gente unir essas duas ações, não tem como, a gente entende que não tem como, porque
a vontade de Deus existe. Sim. E ele está lá de cima olhando quem Ele quer tá fazer. disponível ali, né? Exatamente. Então, quando se juntam essas duas ações, não tem como uma igreja deixar de acontecer, de crescer. E é isso que a gente vem abraçando, é isso que a gente recebeu, essa palavra de Deus através do nosso pastor. Então, a gente tem procurado fazer a nossa parte, entendendo que existe uma unção de crescimento Sim. no nosso ministério e que depende de nós executarmos e colocarmos em prática isso. E os pastores das igrejas vêm entendendo isso perfeitamente. A gente falou, cuidar de vidas dá trabalho. Dá trabalho. Mas nós gostamos de estar na zona de conforto. Sim. Se a gente nos permitir não viver essa zona de conforto e fazer a nossa parte, não tem dúvida que haverá o crescimento. Né? Não só das nossas igrejas, de qualquer igreja, de qualquer ministério. Sim. Eu queria concluir esse ponto fazendo um seguinte reforço aqui. Pastor Robson Seabra, que está aqui do meu lado, tem grande parte nessa expansão rápida, né? Porque ele consegue unir amor por almas, né? O coração enorme que ele tem, coração por almas, junto com trabalho. Como trabalha esse homem? Então, é um motorzinho para trabalhar. Então, ajuda a acelerar esse crescimento e a gente alcançar outras áreas, outras regiões, povos que nunca ouviram falar de Jesus. Né? Então, eu dei um dinheiro a ele antes para ele falar isso. Eu tenho que honrar meu amigo. Ai, gente, coisa boa é isso, viu? Esse amor entre irmãos, é verdade? Amém, amém. Bendita a sua esposa Rosa, que, né, compartilha dele com a gente, verdade. né? Que tem ido aí mundo afora. Oh, Deus, não é? Abrindo igreja, né, pastor? Amém. Verdade. Amém. Verdade ter mencionado isso. Falando de pessoas, né? Diz que pessoas dá trabalho. Dá trabalho, mas também dá retorno, não dá retorno? O que dá mais trabalho é essa pessoa aqui. O que custa mais caro? Construir igreja ou ajudar pessoas? Eu acho que tanto uma contra a outra, até Jesus voltar, vai precisar acontecer. Então, eu considero como gastos infinitos, considerando essa parte de finitude em relação à chegada de Jesus. Então, até a volta dele, acho que vamos continuar gastando dinheiro com isso. Vamos continuar investindo nisso, porque eu vejo isso como um investimento, tanto em vidas quanto em igrejas, e elas estão relacionadas. Às vezes as pessoas olham, passam, a gente vai andando pela rua, vê 2, 3, 4 igrejas, e fala, mas para que tanta igreja? Assim, mas enquanto tiver casamentos sendo destruídos, jovens usando drogas, pessoas se suicidando, é porque a Igreja de Jesus ainda não está dando conta. Precisamos de ajuda, precisamos colocar mais igrejas, mais pessoas para trabalharem nessa direção para que isso não aconteça. Então, assim, eu acho que as duas coisas são gastos relevantes e que até Jesus voltar a gente vai precisar estar usando esses recursos para essas duas áreas. E a gente vai continuar fazendo, né? Vamos continuar fazendo. E a razão da existência da igreja são as pessoas. Sim. Né? Então, quando você constrói um templo, um espaço para você ter uma igreja se reunindo, você está pensando nas pessoas e, por tabela, ajudar essas pessoas. Então, tem que ser o principal objetivo, que é amar as pessoas, cuidar das pessoas. Sim. O pastor trouxe, né, um ponto de jovens se drogando, né, famílias desestruturadas, jovens perdidos, pais de família desempregados. Como ajudar? Como a nossa igreja ajuda essas pessoas que precisam tanto de apoio? O que eu falei antes, os ministérios que nós temos, né? Nós temos muitos ministérios que têm a parte de ensino. Temos ministério, por exemplo, celebrando a recuperação, que é para cuidar de pessoas com necessidades na área, que passaram por algum trauma, alguma dificuldade. Nós temos o CETIF, que é o Centro de Integração da Família, né, com vários psicólogos que trabalham ajudando as pessoas que necessitam. Né? Já falamos da creche, já falamos do centro de convivência, né, que nós temos lá em Itaboraí. Então, assim, a igreja oferece, através de muitos ministérios e muitas atividades, já ferramentas para ajudar as pessoas. Né? Infelizmente, a gente não consegue ajudar todo mundo,
né? Mas a gente tem se esforçado para ajudar o máximo de pessoas. E as igrejas espalhadas pelo Brasil, não só a Atitude, tem também esse propósito. Então, acho que o Evangelho tem o propósito, né? E aí não é só levar a salvação, né, para a alma ou para o coração, mas também tentar levar uma condição de vida boa para as pessoas, né? Então, assim, na maioria das áreas, a nossa igreja tem algum atendimento, algum tipo de atenção para ajudar as famílias e os indivíduos. Sim. E tem como, né, as pessoas que estão assistindo a gente, que não são da Atitude, entrar no nosso site, que vai estar lá, né, tudo disponível, todas as áreas que a gente atua, todos os ministérios, a gente está lá, todas essas informações para você estar conhecendo um pouco mais, né, da nossa igreja. O Ministério da Família, por exemplo, Érica, ele oferece praticamente 20 temas de cursos diferentes, sim. Né, de forma gratuita, relacionados à família. Então tem para jovem, tem para casais, homens, mulheres, noivos, namorados. Então a gente tem uma série de atividades que podem ajudar, né? E a gente sabe que o conhecimento agrega muito, né? Também temos a nossa UniAtitude, que temos vários cursos. Então é só procurar, né, ajuda, que você vai encontrar alguma coisa que atenda à sua necessidade. Sim, sim. Vamos falar do tempo que a gente tem vivido, né, aqui no nosso país, com essa questão dos problemas socioeconômicos do Brasil, fome, guerras no mundo. O que a gente pode fazer para ajudar? As pessoas podem estar assim, eu não tenho como ofertar, não tenho como, né, dar dinheiro para financiar isso. O que essas pessoas podem fazer se elas quiserem fazer parte nessa ajuda? É de diversas formas, Érica. E o principal seria levar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Porque o ser humano, ele é constituído por corpo, alma e espírito. E a gente tende sempre a dar uma importância no cuidado do corpo, ao invés do espírito. Jesus falou que assim, busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não demais coisas no sentido todo, que é mal interpretado. Ele fala ali antes sobre o se vestir, o de comer. Isso Deus nos garante. Sim. Se ele faz isso, Jesus fala nessa passagem, se ele faz isso pelas aves, que a gente vê aqui no semeio, no colhe, no armazeno, e não faltam comida, quanto mais para nós que somos a imagem e semelhança dele. Então não vai faltar comida, não vai faltar para nós as necessidades básicas. Deus garante isso, desde que a gente entenda que nesse tripé a gente precisa cuidar com prioridade do Espírito, porque é o contato nosso com Deus. É muito interessante quando João Batista manda seus discípulos perguntar a Jesus se ele era o Cristo, e a resposta que Jesus deu, falando de pessoas e o que mais aquelas pessoas necessitavam. Quando fala que assim, vai lá, fala para João que os cegos estão enxergando, que o coxo estão andando, que o leproso estão sendo curados, que os surdos estão ouvindo, que os mortos estão ressuscitando e que os pobres, a pessoa vai achar, os pobres, a maior necessidade dele é a comida. Ele fala, e os pobres são pregados, é pregado a palavra de Deus, é pregado o Evangelho, para que eles entendam que se eles se apegarem a isso, as necessidades deles serão supridas pelo nosso Deus. Sim, amém. Amém. Queria já agradecer a presença de vocês aqui no Família Mais, mas antes de encerrar esse programa, quero pedir que o Josiel deixe a sua mensagem, né, a quem está nos assistindo. Bom, a minha mensagem final para você que está aqui nos assistindo, se você quer ser abençoado na sua vida, quer seja na área financeira ou qualquer área, procure ser generoso com o seu próximo. Essa é a maneira que você vai agradar ao Senhor. Seja generoso, dedique tempo, né? Eu não estou falando só de dinheiro, mas você pode dedicar algumas coisas que você sabe fazer, além do seu tempo, para ajudar ao próximo. Quantas vezes você passa, você percebe que do seu lado tem alguém que precisa de uma coisa que você pode dar e você não dá. Então procure praticar isso mais, você vai agradar ao Senhor e você vai ser abençoado com certeza. Eu tenho vivido isso ao longo da vida e eu tenho certeza que você vai poder viver também. Obrigada. Pastor Robson, por favor, deixe sua mensagem. Todos nós desejamos um mundo melhor. E nós podemos fazer parte disso de uma forma tão direta com aquilo que Deus nos abençoa,
fazendo com que vidas sejam transformadas, vidas sejam cuidadas. Não só você, que é cristão, que tem alguma religião, mas todas as pessoas. Vocês não podem ficar indiferentes a uma situação assim triste que a gente presencia no nosso dia a dia. Você não pode sair de um banco e ver uma mãe com uma criança ali de 6 meses, 1 ano, e você passar e nem olhar, nem não dar um bom dia, dar algo que você possa oferecer, um abraço, uma oração, qualquer coisa que você possa oferecer à pessoa. O que não pode acontecer é você ficar indiferente a uma situação dessa, você parar num sinal de trânsito e ver uma pessoa sem seus membros, e aquilo ali não te comover, não te sensibilizar. Isso não é da nossa natureza. Nós precisamos estarmos sensibilizados a essa situação e tentar entender onde que Deus quer nos usar para aquilo ali ser amenizado. De alguma maneira, dê aquilo que você tem. Se você tem tempo, dê tempo. Se você tem dinheiro, dê dinheiro. Se você tem amor, dê amor. Mas faça parte da mudança do mundo. Amém. Muito Amém. Obrigada pela presença de vocês aqui no Família Mais. Que Deus continue abençoando e usando vocês e a família de vocês. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Você já sabe, toda sexta-feira a gente tem um encontro aqui no Família Mais, 21h30 pela Atitude TV e 21 horas pela Bem Mais TV. Semana que vem a gente se encontra. Meu beijo e até lá!